Olha só, gente, o ex-presidente Jair Bolsonaro já avisou que volta para o Brasil para comandar a direita, agora em março. Falas dele. Logo depois, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro assumiu o comando do PL. A reportagem que chega aqui no Morning é do Vitor Hugo Salina. Michele Bolsonaro foi oficializada como presidente nacional do PL Mulher nesta quarta-feira. Com isso, a ex-primeira-dama passa a liderar a organização das parlamentares que compõem o Partido Liberal. Durante a reunião realizada em Brasília com integrantes da bancada feminina da coligação, a ex-primeira-dama disse que está disposta a aprender. Nas redes sociais, o partido afirma que Michele irá viajar o Brasil, promovendo reuniões em grandes cidades com o objetivo de atrair mais filiadas e aumentar a participação feminina na política. Ao chegar para o encontro, a deputada federal Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, elogiou a escolha de Michele para o cargo. Acho que vai ser bastante impactante, assim, porque a Michele, ela é uma liderança natural, eu pude constatar isso. A nossa ideia é poder dar formação, treinamento para mulheres. A gente quer engajar as mulheres na política, mas de uma forma que seja mais natural, né? Que as mulheres se interessem, busquem uma formação e se engajem. Acho que vai ser espetacular. Também participaram da reunião o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, o ex-candidato a vice-presidente de Bolsonaro, general Braga Neto, o líder da sigla na Câmara, deputado Altineu Cortes, a coordenadora nacional do PL Mulher, Nilmar Ruiz, a antecessora de Michele no cargo e deputada federal Soraya Santos e outras parlamentares da sigla. Muito bem, gente, tá aí a reportagem do nosso Vitor Hugo Salina contando um pouquinho sobre esse novo desafio, minha querida Wafá, de Michele Bolsonaro e a volta de Jair Bolsonaro. Eu quero entender de você, como uma boa mulher de direita que é, se você colocaria as tuas fichas políticas em Bolsonaro para o futuro. Bom dia. Bom dia de novo, né? Com essa bomba. Eu acredito que hoje a gente está numa situação no Brasil onde eu não encontro um outro líder com a força que o Bolsonaro tem. Por mais que a gente veja aqui, né, os nossos comentaristas de centro-esquerda, às vezes falando que ele perdeu a força, que ele não consegue mais nada, que ele perdeu a eleição. Ele não consegue a gente vê, calma, mas não é por conta disso. A gente vê que ele consegue atrair massas e massas. Gente. Não tem como negar isso. Isso não é uma questão de ser ou não a favor dele. Isso é uma questão real. Hoje, quem consegue atrair massas é ele. Não tem outro nome. Então, eu acho que ele vai ser fundamental. Dele, eu acho que ele vai ser fundamental para que a gente emplaque um novo líder em 2026. Porque ele já sabe que ele vai se tornar inelegível. Infelizmente, a gente já sabe que isso vai acontecer. Agora, outra coisa que eu queria salientar aqui, que é muito importante, o papel que a Michele, ela vem trabalhando, né? Não, porque quando ela assumiu como primeira-dama, eu lembro disso lá em 2019, tinha muitas críticas em relação a ela, né? Pela aparência, o jeito de ser, que o Bolsonaro ele já tinha casado algumas vezes e ela era a última. E ela conseguiu reverter isso tudo. A força que ela mostrou que tem, o jeito que ela fala, o jeito que ela se porta, ela conseguiu trazer essa força de uma mulher que muitas vezes estava à frente dele. Os últimos discursos de campanha, quem brilhava era ela. Você acha que tem uma possibilidade de vir Michele versus Janja? Eu acho que não. Janja, não. Acho difícil. Ela falou já que não, né? A gente vê um movimento da Janja, inclusive saiu em várias matérias. Porque para Janja ser candidata, o Lula precisaria renunciar. Então e o Lula não vai fazer isso, porque a gente já sabe que só tem um líder de esquerda aqui e o líder sempre vai ser o Lula até ele morrer. Mas o que eu tô reparando agora é que a Janja, ela tá emplacando agora algumas matérias e muitas vezes até parece matéria paga, desculpa, mas é o que parece, de que ela tem uma popularidade maior que a Michele. Não, gente, mas a imprensa amiga gosta muito. Tá claro que ela não tem esse poder. A imprensa gosta muito da Exato. Janja. Não, mas assim, tá claro que não tem esse poder todo, né? Quem que é a Janja? Ela chegou agora. Você tá com inveja da Janja. Nossa, morrendo. Deixa eu te falar uma coisa, minha querida Wafá.
Você sabe que eu adoro você. Adoro. Acho você uma menina incrível. É a musa, né? É a nossa só musa. acho que nesse quesito de Bolsonaro você está sendo ingênua. Por E vou quê? te explicar por quê. Me explica. É inadmissível, na minha humilde opinião, qualquer pessoa que seja antipetista hoje, e eu acho que o antipetismo ele existe em força assim absurda, principalmente com todas as ações que o Lula tem feito, com todas essas questões econômicas, com o avanço do aparelhamento estatal. E é inadmissível para mim, pelo menos, alguém que seja antipetista e de alguma forma se abrace e ainda coloque algum tipo de esperança numa figura que, desde o dia 30 de outubro de 2022, não lidera nada, não faz nada, não fala com ninguém, pega um avião, vai para a Flórida, só dá entrevista a jornalistas americanos atualmente e diz que vai voltar para o Brasil e ainda corre o risco de ser preso. Ou seja, ele fala o seguinte: eu vou liderar a direita, só que eu tenho chance de ser preso, tá ok? Ele é presidente dos Estados Unidos. Vocês realmente acreditam que o Bolsonaro vai voltar ao Brasil para liderar o quê? Ele não vai liderar absolutamente nada, porque é óbvio que ele vai ficar inelegível. Eu não acredito na prisão do Bolsonaro, mas eu acredito na inelegibilidade do Bolsonaro. E se vocês entenderem a estratégia do Lula, você, na minha avaliação, é uma das maiores aliadas do Lula. Nossa, Paulo. Eu vou te comprovar isso. Sabe por que você é aliada hoje do Lula, minha querida Wafá? Querendo tumultuar um pouco o programa? Você fez zoar embaixo da mesa? Porque o Lula acorda falando de Bolsonaro, almoça falando de Bolsonaro, dorme falando de Bolsonaro, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Por que você acha que o Lula faz isso? Porque o Bolsonaro destruiu a direita brasileira. O Lula safo sabe que o Bolsonaro hoje é muito mais rejeitado do que o antipetismo, e a eleição demonstrou isso. E se a direita continuar a insistir com a loucura, sabe o que vai acontecer? Lulinha no poder por mais algumas décadas. Mas eu acho que não é esse o vai ponto, acontecer, Paulo. meu amor. Eu acho que não é questão dele querer esse rival Bolsonaro que vai manter ele no poder. O que a gente precisa entender é que a direita brasileira nunca foi organizada. Não é culpa do Bolsonaro em específico de que a gente não tem uma organização da direita brasileira. Mas calma lá, mano, porque sempre vem o Mano e o Alê com a voz, né? Nós somos os puros, os antipopulistas, mas não é bem assim. Se a gente tivesse uma direita que tivesse se aliado ao Bolsonaro lá atrás, a gente ia ter muito mais relevância e voz hoje. A questão é que a direita, ela começou a brigar lá atrás, sem ao menos dialogar, porque queria protagonismo. Vocês sabem disso, quiseram emplacar uma terceira via inexistente. A gente sabia que não tinha espaço lá atrás para nenhuma terceira via. E eles quiseram emplacar isso, comprar uma briga, e eu acho que grande parte da culpa de termos um Lula lá foi dessa direita, entre aspas, que eu não acho que é tão direita assim, a partir do momento que essas pessoas elas se aliam a figuras como Marcelo Freixo, como Tabata Amaral, não são mais de direita, não são mais liberais. Estão apoiando uma centro-esquerda. E foi o que aconteceu aqui. Agora, culpar só ele. Ele perdeu a eleição, a direita perdeu protagonismo por conta dele. Isso é mentira. Mas o Wafá, você concorda comigo assim? E eu acho que é super válido a gente fazer esse tipo de debate sem lacração, de pegar e tentar ferrar com o cara, porque cada um aqui tem a sua visão, a gente tem que respeitar as visões de todos. Mas o meu ponto é o seguinte: você acha realmente que o Bolsonaro é um líder depois de tudo que ele fez desde o dia 30 de outubro? Alguém realmente em sã consciência olha para o Bolsonaro e fala assim, ele tem condição de liderar? Você realmente acredita nisso? Eu não acho que ele sozinho ele seja um líder, mas a gente tem que lembrar quem foram as pessoas que ele tornou líder.
o Tarcísio é um exemplo, a Tereza Cristina é um exemplo. Então a gente tem que pegar essas pessoas que ele tornou como então líderes. Então ele não vai liderar nada, é isso que você Não, tá eu dizendo. acho que ele tem a força, porque ele consegue atrair essa massa. Direita, exato, ele consegue atrair essa massa. Hoje a gente tem ele. Ele é um cara que, se ele chegar amanhã aqui, o aeroporto vai estar um inferno, porque vai estar todo mundo lá clamando por ele. Ok. Rolou uns problemas técnicos aqui com a câmera. Não, eu entendi. Mas enfim, eu acho que ele consegue atrair essas pessoas. Por favor, querido. Primeiro, assim, o Bolsonaro não conseguiu liderar nem tendo o poder da presidência da República na mão. A gente precisa voltar ao começo do governo e lembrar o que é que ele fez com Gustavo Bebiano, que foi o braço direito dele, o que ele fez com Julian Lemos, que foi o coordenador de campanha dele em 2018 na região Nordeste, o que ele fez com a Joyce, o que ele fez com Alexandre Frota, o que ele fez com Joyce e Alexandre Frota, ou seja, mano. O Bolsonaro é incapaz de liderar mesmo o pessoal que fica lá babando o ovo dele. Então, a verdade é que o Bolsonaro não liderou. Durante a própria presidência, ele passou a liderança do país para o Arthur Lira comandar o país. Então, ele foi incapaz de liderar o governo. Ele não lidera o próprio partido, porque o partido é de Valdemar Costa Neto, mensaleiro, sócio do PT e do Lula no esquema de compra de apoio parlamentar, conhecido como mensalão. Ele não lidera, ele tem dificuldade de liderar a própria família, dado que a Michelle e o Carluxo, todo mundo sabe, vivem brigando. Então, é um delírio ficar esperando do Bolsonaro a volta do São Sebastião, o salvador da pátria, que, na verdade, o que fez como presidente foi reabilitar politicamente um presidiário, no momento em que ele começa o governo, para, no momento final, ele virar o presidente da República com a faixa no peito. É muito deprimente essa situação. A gente sabe que, para além do Bolsonaro, as forças antipetistas no Brasil têm diversas lideranças. Nesse momento, o Bolsonaro não tem poder algum sequer no próprio partido. Ele só tem concessões que o mensaleiro Valdemar Costa Neto der para ele no bem entender dele. E existem no Brasil, nesse momento, Tarcísio Gomes de Freitas como governador de São Paulo, Romeu Zema como governador de Minas Gerais, Eduardo Leite como governador do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior como governador do Paraná. Enfim, não faltam lideranças que de fato têm alguma relevância política nesse momento. E aí vale perguntar, o governador Tarcísio, por que será que toda a movimentação política dele ultimamente tem sido para se descolar do bolsonarismo, para deixar claro que Bolsonaro ontem não, ele não tornou mais obrigatório a carteira de vacinação. É competente ou é um traidor do grande líder? Não concordo com o mano. Deixa eu ouvir o nosso Alexandre Borges para buscar entender um pouco dessa visão toda. E assim, Ale, você realmente acha que o Bolsonaro tem condição de chegar no Brasil e fazer alguma coisa? Porque a gente está no meio de um processo, né? Eu acho, isso é puro achômetro do Paulo, eu acho que não vai rolar prisão de Bolsonaro, mas eu acho que ele vai se tornar inelegível. Essa é a minha aposta. Então nós estamos no meio de um processo de que ele ainda tem direitos políticos, mas mais para frente, muito provavelmente, ele perca esses direitos. Como é que você vê isso? Bom, vamos lá. Eu acho que tem muita coisa importante para a gente falar sobre isso. Agora eu queria só pedir, eu que tive que ouvir um comício inteiro aí, quase da Carla Zambelli, eu queria poder falar até o final sem ser interrompido. Então, assim, no ponto específico de quem lidera a direita, de quem não lidera, não sei o quê, você não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar em ninguém, acredite nos fatos. O Brasil começou a construir uma direita lá em 2014, 2015, você teve as maiores manifestações da história do Brasil, você teve o impeachment da Dilma Rousseff, você teve a prisão de Lula, e aí o que acontece? Esse movimento é hackeado
E aí o que acontece? Acaba a Lava Jato, estoura teto de gasto, o combate à pandemia. Você entendeu? Quer dizer, eu estou falando e ela fazendo careta. Eu não faço isso quando você fala, entendeu? Então, assim, quando você tem uma pandemia, em vez de se tratar como o mundo inteiro estava tratando, a gente ficou dando cloroquina para EMA e a gente tem 4 vezes mais mortes proporcionais no Brasil do que no mundo inteiro. E o resultado final dessa inteligência, dessa sabedoria toda foi entregar o poder de volta ao Lula e de entregar de volta ao PT. Então você que é de direita, você que é antipetista, analise com calma qual foi das 2 tentativas que o Brasil teve de se livrar do PT, que foi uma que aconteceu de 2014 até 2018 e outra de 2018 até 2018, analise e veja qual que deu certo e qual que praticamente destruiu com o nome da direita, entendeu? Outra coisa, repara só, eu sou uma pessoa de direita, eu sou um conservador, mas eu posso elogiar o Roberto Campos Neto, eu posso elogiar várias coisas que eu acho que podem tem dado certo do que ele tem falado, eu posso fazer um monte de crítica ao governo Lula, como eu faço o tempo inteiro, mas eu faço isso aqui de crítica ao Paulo Guedes, eu já virei comunista para o PCO do Bolsonaro. Então, assim, entendam que é por isso que essa turma perde eleição. É porque política não é seita. Essa turma transformou política numa seita, onde qualquer crítica você é xingado, você ganha apelido, você tem todo esse gabinete do ódio em rede social que bota um bando de robô para ficar te xingando o dia inteiro. E aí o que acontece? O povo responde na urna e o resultado é o Lula tá de volta. Então, não acreditem em mim, não acreditem em ninguém. Por favor, acreditem nos fatos. Muito bem.